é só uma doutrina, é uma troca de sentimentos, de afeição e de amor. São fisionomias que empolgam cada uma na sua própria individualidade, mas todas transparecendo de uma forma única e singular o mesmo sentimento, que esse sentimento que nós buscamos, que é o sentimento de paz, de tranquilidade, fraternidade, solidariedade, caridade, amor. Então as nossas aulas são diferentes, porque elas não se atêm só à teoria fria, elas se atêm à interseção que essa teoria faz com os nossos sentimentos e com a convivência. Daí o clima tão favorável que esse trabalho vai se desdobrando e sem tempo, sem data de término, sem uma grade curricular que tem que cumprir tantas horas aula em tanto tempo. E na aula de hoje, nós vamos voltar à aula passada, é uma aula muito grande, ela tem 14 laudas. E nós temos que terminar isso hoje. Nós vamos ter que dar um jeito, porque semana que vem nós vamos ter que falar sobre reencarnação. Essa aula é sobre o materialismo. É um trabalho que Allan Kardec fala sobre o materialismo, como antítese do espiritualismo, não é? Assim como o egoísmo é antítese da caridade, o orgulho da humildade, o materialismo é do espiritualismo. Mas ela nos leva a algumas reflexões, e é isso que nos encanta no trabalho. Não propriamente a linha, o texto em si, mas as reflexões que esses textos nos faz desdobrar e ver o Espiritismo de uma maneira inteligente, lógica, racional, reflexiva. Ver o Espiritismo com os olhos de quem pensa, não de quem segue com um certo automatismo ou com certa emoção e fanatismo alguma coisa que se disse. Nós não somos fanáticos, nós não nos emocionamos, a não ser com coisas bonitas, mas nós não temos rituais, não temos cultos, não temos liturgia, como as outras religiões têm, não temos chefes ou pessoas que se digam representantes de Deus junto a nós, nós não temos intérpretes junto a Deus, aqui encarnados, nós somos pessoas liberais, aceitamos todas as religiões, porque pressupomos que todas trabalham para o bem, mas seguimos o nosso próprio sentimento, que é uma lógica e que nos foi cedido por Jesus e de Jesus aos espíritos superiores que transmitiram esses ensinamentos, e um espírito superior encarnado, Allan Kardec, os transcreveu e deu uma linha didática. Muitas pessoas perguntam por que eu não faço tantas consultas aqui e lá de outros livros espíritas. Eu vou dizer, existe alguma coisa superior a Jesus? Existe algum texto, do ponto de vista moral, superior a Jesus? Pode ser que haja alguma coisa equivalente na Índia com o Senhor Krishna, que também foi um avatar, um Cristo. Sim, mas se nós temos essa água limpa e pura, que desce da fonte original, daquela grota, como um filete, depois vai se engrossando, até formar uma fonte de água, que nós levamos a mão em concha e bebemos,
por que nós vamos buscar outras coisas? Por quê? Porque nós não provamos ainda a verdade. Não provamos esse sentimento de estar nos aproximando de Deus. Então, por isso que nós somos pessoas inquietas, insatisfeitas com as coisas, e às vezes não sabemos nem mesmo o nosso destino. Mas a partir do momento que nós sentimos esse sabor, sentimos esse odor, sentimos, isso é com o coração, com o espírito, essa verdade, o mundo vai ficando sempre em plano secundário, porque nós vamos alcançando um estágio de felicidade e de paz interior que é impagável, que é insuperável para a existência humana. E é isso que Jesus nos propôs, e é isso que o Espiritismo, como a continuidade de Jesus no século XIX, chegando à nossa época, nos propôs. Então nós não temos que ficar dominados pela inquietude, pela insegurança, pela tristeza, pela melancolia, porque se nós entendermos que tudo é criação de Deus, tudo é uma gestão de Deus, então nós não devemos pegar os nossos problemas e tentar solucioná-los, buscar uma forma de solução. Não nos inquietarmos com ele, como se nós fôssemos jogadores de xadrez. Nós temos o nosso adversário lá, nosso oponente que puxa a pedra. Então nós temos que pensar qual é a pedra que vamos fazer, puxar e qual a jogada que nós faremos. Nós não vamos nos inquietar, nós vamos tentar dar solução. Mas há certas situações que nós não podemos dar solução, porque nós somos incompetentes, do ponto de vista espiritual, ou o problema vem de vidas passadas, de transgressões que nós fizemos à lei da justiça, do amor e da caridade. Então, o ideal para nós é pedirmos a Deus e rezarmos a Ele que nos ajude a dar solução. E se essa solução é inexequível, que Ele nos deixe resignados, nos deixe tranquilos, nos deixe pacificados, sabedores que Ele, Deus, está regendo os nossos problemas. Então, se eu fosse contar a vocês quantas coisas foram conseguidas com essa relação de prece com Deus, uma aula não bastaria. O que mais acende a nós nessa relação, às vezes, ou mesmo em qualquer religião, são os milagres, são os fenômenos físicos. Mas os fenômenos físicos não são um patrimônio do Espiritismo, são leis espirituais que são manipuladas pela nossa energia mental, pela nossa fé, que é uma produção mental. Então, se nós chegamos a Aparecida, vemos no subsolo de Aparecida, Aparecida do Norte, milhares de ex-votos, que são peças que os indivíduos deixam como lembrança e homenagem à Nossa Senhora da Aparecida pelos milagres ou pelas graças que obtiveram. Se nós formos ao México, veremos a Nossa Senhora de Guadalupe, também com centenas, milhares de ex-votos. Se nós formos a Lourdes, na França, veremos também as mesmas circunstâncias. Enfim, as religiões em si mesmo produzem os seus milagres. Isso não é um patrimônio do Espiritismo, nem dos médiuns. É um patrimônio daquele indivíduo que crê e pela crença dele, no Deus dele, nos santos que ele acha que vão atendê-lo. Enfim, naquilo que ele crê, que ele acha, ele vai ser curado, vai superar
e é superável tudo isso. Mas o que diferencia o Espiritismo de tudo isso é que nós temos uma linha científica. E pelo Espiritismo experimental nós vamos nos adentrando nesse fenômeno chamados milagres e coisas surpreendentes e fantásticas, mas que definitivamente não são. À medida que nós depuramos moralmente, seguindo o que Jesus disse, sede puros, porque bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, a partir disso, que vamos nos depurando, e depurar é não ter ódio, rancor, mágoa, ressentimento, inveja, ciúme, possessão, ligação com dinheiro, ambições desmedidas. À medida que nós vamos nos depurando, naturalmente nós vamos ganhando um estágio sem que precisemos de conexão com essas leis divinas, e essas leis divinas se desdobram e nós fazemos as coisas não porque nem queiramos fazer, mas porque elas são um efeito natural da nossa vibração, da nossa energia espiritual. Nós nos sintonizamos com ela naturalmente e espontaneamente. Eu me lembro aqui de uma passagem do mestre Yogananda, que realmente é um indiano que viveu 30 anos nos Estados Unidos, em Los Angeles, e antes de viajar, o seu mestre, e na Índia chama-se mestre aquele que tira a escuridão, e isso é guru, é o guru que tira, em sânscrito significa tirar a escuridão. Ele disse: você vai para os Estados Unidos, por Yogananda, mas você não se atém aos milagres. Não use os milagres como um fenômeno de você se tornar conhecido, porque o seu objetivo, o objetivo nosso, é aproximar as pessoas de Deus, e é isso que interessa. Então, o Espiritismo também, ele não está preocupado, para aqueles que estudam a doutrina a sério, com os milagres. Ele está preocupado como ele pode ajudar as pessoas, do ponto de vista psicológico e moral, para, se aproximando de Deus, serem mais felizes, porque Deus, como Pai nosso, ou como mãe, porque Deus pode ter a identidade masculina, feminina, depende do credo. Deus é um ser que não tem nem identidade, mas Deus, como pai ou como mãe, ele só quer uma coisa nossa: a felicidade. Como um pai na terra, uma mãe na terra, uma vovó na terra, um vovô na terra, quer dos seus filhos e quer para os seus netos. Então, o nosso Deus é esse, é que quer a nossa felicidade, é o que Deus que não castiga, que não pune. Nós não temos punições, não temos culpa, nós temos erros e ignorância. O Espiritismo desconhece a culpa, o Espiritismo desconhece a punição, porque o Espiritismo reconhece que tudo isso vem da nossa ignorância em relação às coisas de Deus. Então é por isso que nós temos que caminhar assim, sem grandes espetáculos, sem grandes entusiasmos, sem grandes friezas, mas com sentimentos muito puros e honestos de amor ao próximo. E finalmente, para acabar essa preleção, que eu estou falando porque me mandaram falar, eu, Paulo, estou falando quase num automatismo mental, eu não penso, é uma coisa psicofônica. Para terminar isso, eu queria dizer que todos nós somos criações de Deus. Isso que é o mais importante. Somos criaturas, somos criados por Deus. A doutrina diz que nós fomos criados simples e ignorantes.
E o livro A Gênese, o primeiro da nossa Bíblia, diz que fomos criados à imagem de Deus, e à imagem de Deus nós fomos criados. Tanto faz. O que importa é que, sendo todos nós criados da mesma forma, originário do mesmo Pai, nós temos em nós esse segmento, essa parte divina da criação em nós. Deus criou e deu dessa criação, não é Deus, nós não somos Deus, somos criações de Deus, mas temos um sentido único, um denominador comum, que é a universalidade da nossa criação, que nos dá o caráter da fraternidade, da irmandade. Então, quando nós conseguirmos ver no próximo, não a etnia dele, a raça dele, a língua, o idioma, ou qualquer características que diferenciam um dos outros, sejam morfológicas, sejam sociais, sejam econômicas, seja o que for, sejam de idade, sejam de sexo, mas quando nós conseguimos ver em cada um uma criação de Deus e à luz dessa criação um irmão nosso, então nós amaremos aquilo que Jesus diz: amai o próximo como a vós mesmo. Nós conseguiremos amar o próximo, seja ele quem for, seja até um criminoso preso num presídio. Então a grande libertação chegará, porque esses fatos levarão a gente a espaços jamais impensados pela nossa doutrina, por nossa fé e pela nossa concepção. Possamos ter essa ideia tranquila, fixa. Nós não estamos fazendo aqui conversão de ninguém. O Espiritismo não quer converter ninguém ao Espiritismo ou a nada. O Espiritismo não quer acenar com milagres e com fenômenos para, como um prestidigitador, como um mágico, fazer da pessoa uma pessoa que se surpreenda, que se entre no quadro do espetáculo. O Espiritismo quer apenas trazer, nessa singeleza nossa, nessa coisa franciscana, nós poderíamos dizer, nessa humildade franciscana, quer trazer essas verdades maiores. Então, eis aí a nossa preleção, e vamos pedir ao Amilcar para colocar a Ave Maria e a prece de abertura. Aí tem que fechar a porta, porque a energia sai, porque até aqui uma energia acumulada, ela não pode sair. Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, espíritos mentores desse curso, elevamos o nosso pensamento a vós, pedindo que as vossas bênçãos, as vossas graças caiam sobre todos nós, tirando das nossas mentes as ideias de negatividade, de pessimismo, de baixa autoestima, de depressão. Que nos fortaleçam na fé, na vossa justiça, no vosso amor e na vossa bondade, Deus amado. Assim, rogando mais uma vez a vossa proteção e a vossa ajuda ao nosso trabalho, damos por aberto a nossa aula
no dia 22 de julho do ano 2013, pela graça de Deus. Assim seja. Bem, como eu disse, essa aula é muito extensa. Eu vou me deter nos pontos que eu acho mais importantes. Temos que terminar essa aula e vocês em casa estudam, não é? Porque aqui é uma parte do estudo, a outra é vocês recapitularem isso. Isso é bom a gente recapitular sempre no dia seguinte, já que a aula termina à noite, né? O melhor aluno, os melhores alunos são aqueles que vão à aula, seja no curso primário, em qualquer coisa, tomam nota ou estudam o que o professor falou e chegam em casa e fazem um resumo, fazem um caderninho e repassam aquilo. Esses são os bons alunos que vão sempre repassando e revendo o que foi dado em aula. Isso tem que ser a curto prazo. Alguns fazem à tarde, estudam de manhã. Nós aqui trabalhamos e estudamos à noite. Então, logo que tivermos um tempo livre, o mais rápido possível, possamos ler essa apostila. Mas não precisa ler toda, não. Isso não tem número de páginas específico para ser lido, mas que possamos repassá-las. Então, o tema foi materialismo, que Allan Kardec propôs. E ele dizia e perguntava por que os cientistas, eles são materialistas. Por que os cientistas são materialistas, né? Então o Espírito respondeu, porque eles acham, no caso aqui do fisiologista, que ele vê tudo que vê, ele sabe tudo, ele é presunçoso, tem orgulho, tudo do seu entendimento, nada pode ser superior ao que ele acha. Bom, isso aqui é uma opinião interessante, que é a opinião do espírito que responde, mas isso é uma opinião dos anos 1800, em que estava se avançando, iniciando-se a física, a química, a biologia e as ciências sociais. É um ano do avanço das ciências. Hoje, quem tem internet, se o professor diz que vai dar uma aula magistral, como antigamente eles davam, a gente olha aquela aula magistral, depois vai na literatura, a gente vê que tem tanto assunto, às vezes mais atualizado do que o professor deu. Então, com a internet, conhecimento se democratizou. Não existe aquele gênio mais. Não existe, porque as coisas vão sendo horizontalizadas. Mas isso era a opinião do quem estava no século XVIII, que tinha no máximo jornais para se comunicar, imprensa escrita, não tinha nem rádio. Mas eu selecionei aqui alguns avanços das ciências no século XIX, melhor, XIX. Por quê? Porque nós temos que ter uma cultura geral, e essas aulas, elas procuram fazer um trabalho de inserir também o espiritismo dentro do social. Senão o espiritismo vai ficar limitado ao centro espírita. O espiritismo é mais do que o centro espírita, é uma doutrina. São conhecimentos que se aplicam a todas as áreas de conhecimento e a toda a nossa existência. Então, alguns avanços no século XIX, nós tivemos aqui na biologia a pesquisa e a descoberta dessa coluna, a data que foi feito e o cientista. Tivemos a primeira evolução orgânica, que foi com Lamarck em 1809, que achava que a função fazia o órgão. A girafa tinha o pescoço comprido, porque ela teve que desenvolver o pescoço para alcançar as folhas das árvores. Era o lamarquismo. Depois houve outra evolução, através de Darwin, em 1859, com seu livro Da Origem das Espécies, que mostrou que nós éramos originários de antropóides, que depois se fizeram hominídeos, e esses hominídeos que geraram a raça humana. Tivemos a teoria das células do corpo, com Schwann,
A embriologia, o início do estudo da embriologia, von Baer. Na outra embriologia, mais ainda, Haeckel. E a microbiologia com Pasteur, quando ele descobre que uma fermentação, ele coloca aquela fermentação num tubo e leva aquele tubo a um bico de Bunsen, que é um bico de gás, e esteriliza a fermentação. A mesma fermentação ele coloca num outro tubo e não esteriliza. Em seguida, ele passa aquela fermentação para um outro tubo vazio e a fermentação se reproduz naquele outro tubo vazio. Então ele cria a lei da biogênese, ou seja, que toda a vida se origina de uma outra vida. E com isso inicia-se o trabalho da microbiologia. Na medicina, aqui subindo, temos aqui um trabalho bonito de Long, que anestesia com éter nos Estados Unidos, parece que foi em Nova York, um doente, e esse doente com éter, ele sofre o primeiro processo anestésico. Temos um fato interessante também com Semmelweis. Semmelweis, ele era obstetra. Amilcar, vê esse barulho aqui. Semmelweis era um obstetra. Então, o que acontecia? O pessoal que fazia obstetrícia, os partos, eles antes, frequentemente, estavam no anatômico daquele hospital dissecando cadáveres. Então, ele ficou vendo uma coisa: as mulheres que tinham o parto feito por aqueles que antes tinham dissecado os cadáveres, elas tinham um índice de mortalidade de 90%, infecção puerperal após o parto. E os indivíduos que não estavam trabalhando no anatômico, lá na dissecção, o índice de mortalidade caía para 5, 7, 10%. Ele começou a ver isso, então ele achou que devia ter alguma coisa na mão dos que mexeram com os cadáveres. E ele fez a higiene das mãos, mandou lavar as mãos. Hoje quem vai à UTI, na UTI tem ali direitinho, né, um box com um sabonete que esteriliza, né, ou então uma pia para a gente lavar as mãos, que as mãos são um grande foco de infecção. Então, a partir dessa experiência, ele viu que havia alguma coisa, com a base lá de Pasteur, que havia algum micróbio que era transportado na dissecção dos cadáveres, que obviamente eram putrefeitos, e ainda tinham as bactérias que mataram o indivíduo, fizeram morrer, para as gestantes. Então, esse foi o primeiro descoberto. Ele foi muito perseguido aqui, ó. Foi expulso até da universidade, mas isso é comum. Depois veio o Lister, que também ele usou ácido fênico, limpando a área que ia fazer a cirurgia, a região da cirurgia. Os fios de sutura também ele imergia em ácido fênico. Os aparelhos cirúrgicos, o bisturi, as pinças, enfim, e também diminuiu muito a mortalidade cirúrgica. Então, e depois Koch, que descobriu o bacilo da tuberculose. Então, são fatos interessantes, mas todos esses nós vamos entender que são trazidos por Deus, obviamente. E na física nós tivemos a primeira lei da termodinâmica, que é a conservação da energia. A energia não se perde, a energia não se cria, a energia não se desfaz, ela apenas se transforma. Foi von Helmholtz. Depois, uma lei da perda de energia, que não havia um aparelho que podia manter
sozinho por longo tempo, sem o aporte de alguma energia, que era um moto perpétuo. Não existia. O aparelho ele perdia, por alguma razão, a energia. Então foi o Lord Kelvin que fez essa descoberta. Mais tarde, a luz como teoria ondulatória, Maxwell. Mais tarde, a propagação das ondas elétricas no espaço à velocidade da luz, Hertz. Aqui vem a telegrafia sem fio. Mais tarde, von Roentgen, o raio-x, e mais tarde a Marie Curie com a radioatividade. Na química, a existência do átomo com Dalton e a tabela periódica dos elementos químicos, desde o elemento que só tem um próton e um elétron, né? Ou que é o hidrogênio, até aqueles elementos pesados, como o radiônio, como o urânio, etc., que tem um peso imenso. Então, foi a classificação dos átomos, né? Pelo russo Mendeleev. Nas ciências sociais, tivemos com Augusto Comte a criação da sociologia e com Pritchard a criação da antropologia. E a psicologia, que era dependente da filosofia, ela não existia como uma ciência única, ela teve então uma separação com Wundt, William James, Hall e Pavlov, e o russo Pavlov. Aí nós tocamos também no espiritismo. Embora a pergunta lá não diga a respeito ao espiritismo, porque diz que os cientistas são materialistas, mas o que houve também no século XIX? Houve a descoberta dos espíritos do mundo dos espíritos. No ano de 1857, 18 de abril de 1857, quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Então, Allan Kardec. Então, nós excluímos nessa tabela, para fins apenas didáticos, Allan Kardec. Ela não está correlacionada àquela pergunta. Porém, do ponto de vista das ciências naturais, exatas e sociais, o Espiritismo se insere plenamente. Insere-se também como filósofo, Allan Kardec, já que o efeito moral do Espiritismo nada mais é do que o cristianismo. Então, nós temos que entender e sair desse engessamento que as pessoas que estudam o Espiritismo às vezes ficam. Só falam de Espiritismo, não é monodiálogo, é um monocórdio. Só fica naquela nota. O Espiritismo é uma coisa tão bonita que ele abrange as ciências. Ele abrange as ciências exatas, as ciências sociais, ele abrange as outras ciências, ele é vasto, ele envolve tudo, e ele abrange como finalismo a nossa religião, que nem é uma religião, é um ato de fé, porque nós não temos uma instituição. Religião é alguma coisa que tem uma instituição, tem um chefe, subchefe, né? Tem um maior, tem um menor, tem hierarquia. Então, o Espiritismo, nós temos que sair e pensar mais grande, de uma forma maior, e não ficarmos nesse monocórdio de obsessor, de perseguição, de ataques, de maldades, não é? Nós temos que pensar que nós somos seres privilegiados e pelo nosso pensamento nós podemos alcançar situações gerais muito bonitas, mas sempre calcados nessa fé. Então isso também, essa observação aí, é que traz essa visão para vocês, que o Espiritismo sai, porque os espíritos superiores querem que a gente tenha uma nova forma de vida, e nessa nova forma de vida nos leva a uma cultura geral, e nos faz pensar. E aí a diferença dos outros textos espíritas, que ficam naquela coisa sistemática, sem se renovar, levando o que, meu amigo? A falta do raciocínio. E o que é a falta do raciocínio? É a porta aberta para o fanatismo,
ou a interdição do raciocínio, que é o quê? O dogma. Você escolhe. Ou você quer pensar, ou você quer se fanatizar. Você quer pensar, você tem que abrir a sua cabeça e o seu estudo para outras áreas correlatas com o espiritismo. Bom, o segundo ponto que eu também tinha que repetir é por que os cientistas, não todos, mas a grande maioria, pensa dessa maneira. Eles não creem em vida futura, eles só creem na vida presente. Eles não creem em Deus também. Por quê? Porque a ciência, do latim sciens, instruído, que sabe, para que haja ciência nós temos que ter 3 requisitos. Então aqui os 3 requisitos, que é a objetividade, o fenômeno científico deve ser perceptível, então não devemos perceber isso. A queda de um corpo é o exemplo. O método são recursos lógicos de investigação e pesquisa que têm que ser repetidos sempre, 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 e chegando sempre às mesmas conclusões, não é? Então, se a aceleração de um corpo que cai, é sempre aquela mesma aceleração, porque o método de pesquisa nos diz, e a velocidade que chega o solo vai depender apenas da altura que é lançado, né? E vai por aí. E tem que ter a universalidade, que ele pode ser repetido pelo método e objetivável em todas as partes do mundo. Então, para que haja ciência, tem que ter objetividade, método, universalidade. Ora, o espiritismo não entra, ele não consegue, as ciências espíritas, dar esse caráter objetivo, porque nós não vemos espíritos, não é? Nós temos o nosso método e as manifestações são universais. Bom, então os cientistas, e esse cientista aqui é um bom cientista, um sujeito honesto, ele não vai aceitar o espiritismo, a não ser que nós comprovemos. Eu acredito nele, ele é honesto dentro daquilo que ele pensa, e nós temos que respeitá-lo como tal. Bom, mas, vamos andando aqui, mas na objetividade, quando o fato objetivo, perceptível a visão, ou a audição, etc., abre-se uma janela. É quando nós usamos instrumentos e recursos dos fenômenos ditos impossíveis e de serem vistos, porém que indiretamente nós podemos perceber. Nós não percebemos uma bactéria, né? A olho nu, percebemos? Não. Mas nós sabemos que tem. Então nós usamos um microscópio, que pode ampliar N milhares de vezes. Ou microscópio eletrônico, que pode chegar a milhões de vezes. Não é? Nós não enxergamos os astros lá fora, mas com um telescópio nós conseguimos enxergar. Então nós temos que usar recursos, não é isso? Né? E esses recursos é que dão uma janela para nós, para uso de instrumentos e recursos impossíveis de serem vistos, porém que o homem indiretamente pode perceber. E essa janela que permitiu a Allan Kardec construir um método espírita de observação experimental. Como? O método objetivo é a percepção do fenômeno a olho nu. E o método indireto de percepção é por aparelhos e instrumentos. Bom, quando ele é feito por aparelhos e instrumentos da área física, nós temos um GPS que vai precisar o voo de avião, velocidade, a localização dele, latitude, longitude, altitude, etc. Não é? Mas o espiritismo, ele vai bater lá naquela janela do método indireto também. Foi isso que os cientistas não aceitaram. Não aceitaram. Enfim, por quê?
não aceitaram porque não acharam que o método que Allan Kardec empregou podia fazer parte do patrimônio do conhecimento da humanidade, reconhecidos pela academia. Mas ele utilizou a janela pelo método direto. Como? Ele valeu-se dos médiuns como instrumentos materiais dos espíritos. Porque os médiuns são os instrumentos materiais dos espíritos, são as mãos dos espíritos, são a voz dos espíritos. Como os espíritos têm uma densidade física ou psicofísica muito rarefeita, ele não é captável aqui no mundo, mas ele via médium é captável. Então, o aparelho que Allan Kardec utilizou foi o médium, um instrumento material dos espíritos. E essas informações ele cruzou com diversos médiuns, ele escolheu às vezes aleatoriamente as informações, perguntando a um ao outro, sem que um ou outro soubesse qual era a pergunta, é a randomização. Ele utilizou muitos centros para cruzar essas informações. Como nós dissemos, ele falava 4 línguas: Itália, Rússia, Holanda, França, Inglaterra, e sobretudo os países europeus, Suíça, e de lá ele recebia mensagem em diversos idiomas que cruzavam o texto, o mesmo texto lido, traduzido, era o mesmo. Então, era o multicentrismo. E chegou, depois de cruzar isso, que as informações elas faziam todos o mesmo sentido. Eram, então, a informação consensual. Está claro que nós dissemos isso? Não tem nada de absurdo. Então, quando nós lemos um livro que um indivíduo escreve, falando sobre fenômenos, tudo isso é passível de crítica pela ciência. Não pela ciência dos homens, mas pela ciência espírita também. Porque a gente tem que perguntar, você randomizou? Você fez já multicentrismo? Você cruzou as informações? Não. Eu vi os fenômenos que cada um descreveu. Bom, isso é seu. Mas você que está dizendo nem entra na ciência espírita. Não vamos falar nem da ciência material, nem da física e da química. Se você não usou o método de observação experimental espírita, isso que você está falando para nós, honestamente, é um ensaio, que é uma teoria sobre uma cura espiritual, que é uma teoria, é um ensaio, ou então um estudo filosófico, cheio de hipóteses, que pode ser célula-tronco, pode ser isso, pode ser aquilo, mas tudo isso carece de convicção, de firmeza. Então, nós ficamos impressionados por essas obras, mas essas obras não têm ainda embasamento científico. Existe, porque não é o espiritismo só que cura, não é? São os protestantes que curam, são os católicos que curam, são os hinduístas que curam, são os islâmicos que curam, são os judeus que curam. Interessante. Tinha um rabino judeu desse século, Lubavitch. Alguém conhece o Lubavitch? Ouviu falar aí? Morava em Nova York? Não? O Lubavitch fazia curas à distância. Achavam que o Lubavitch era uma grande coisa, né? Mas o Lubavitch era um cara que fazia cura à distância, era um espírito mais elevado, e era judeu. Então, nós temos que entrar na realidade, deixarmos de ser românticos, sonhadores, mas também não podemos ser céticos, temos que ser racionais, né? Então, sobre o que o Kardec falava sobre os espíritos, que ele pesquisava, ele diz o seguinte: olha, compete ao observador formar um conjunto por meio de documentos colhidos de diferentes lados, relacionados, coordenados e comparados uns com os outros. Tradução: randomização, multicentrismo, consensualidade. E diz ainda Allan Kardec: conduzi-me com os espíritos como houvera sido com os homens. Eles foram do menor ao maior
meios de informação e não reveladores predestinados. Quer que repitam? Vocês que gostam de aconselhar os médiuns, pedir conselho a médiuns, querem mais uma vez? Mensagem a médiuns, isso, aquilo, blá, blá, blá. Reveladores predestinados. Então, Allan Kardec tratava os espíritos como os homens. Muito bem. Então, era esse um dos pontos que nós queríamos falar sobre as dificuldades do espiritismo ser aceito como ciência e, ao mesmo tempo, também justificar, vamos supor, a lógica do materialista, né? Muito bem. Vê a pergunta 148, que eu vou pular, não, né? Mas na pergunta 148, havia a nota aqui do autor, né? A nota é justamente o seguinte: são pessoas que são inteligentes, mas que não veem nos seres orgânicos mais que a ação da matéria. Eles acham que morreu o indivíduo, morreu o espírito, não tem ido. E atribuem todos os nossos atos. Veem no corpo humano apenas uma máquina, seja lá qual for. Acabou a máquina, o corpo morreu, sumiu, desapareceu. São pessoas limitadas porque não conhecem realmente, além dos fenômenos físicos e químicos, não conhecem a inteligência que os criou, que é a inteligência superior, que é a inteligência criadora, fazendo a criação, que é a base de tudo. Bom, como os indivíduos também nada encontraram na matéria inerte, não encontraram alma que pudesse dela escapar. E concluíram, então, tudo que na propriedade da matéria, após a morte, tudo se reduzia a nada, inclusive o pensamento. E aí é um erro também da pesquisa, o desconhecimento que passa a ser o pensamento. Não sabem o que é o pensamento. Se ele considera o pensamento como um subproduto das células nervosas, muito embora haja tantos relatos de experiência de seres imateriais, em mundos imateriais, que é a causa maior das religiões, o corolário, o mundo imaterial, né? A vida espiritual. Então, ele julga que realmente nada existe. Mas tem uma máxima filosófica, que é também aplicada no direito: quando a premissa é falsa, a gente faz uma falsa premissa, o raciocínio pode ser correto, porém a conclusão vai ser errada. Isso é muito utilizado em direito, porque eles tentam, né? Vamos supor, no caso do advogado de defesa, ele tenta falsear a causa ou fato gerador do prejuízo ao próximo, ao outro, seja a nível civil ou a nível penal. Então ele trabalha em cima de uma coisa falsa, articula muito bem o raciocínio e chega àquela conclusão. Quem faz isso também muito bem são os juízes. Eu tive alguns casos na justiça. Eu me lembro muito bem que uma vez telefonaram para o meu advogado dizendo o seguinte, que o meu caso ia ser resolvido se eu pagasse fulano de tal, lá não sei o que lá, X mil reais. Aí meu advogado me chamou, e o sujeito, é até muito importante ser advogado, ele falou: Paulo, o que você acha disso? Que é contemporâneo meu, né? Professor de faculdade também. Eu falei: eu não faço isso, fulano, não faço isso. Eu não vou fazer isso, deixa rolar. Eu não vou fazer isso, não vou pagar. Muito bem. Se eu não pago, o outro paga. Resultado do processo, na primeira instância eu perdi. E veio a sentença. Então foi ali. O juiz foi articulando aquilo de tal maneira, porque eles dão a sentença o que eles querem. É só criar premissas e valores. Juízes honestos é um pouco de, não sei se é difícil, mas tem muitos desonestos. Aí vai subir para a segunda instância, que é o desembargadores, aí já é um colegiado.
Às vezes são um grupo, são 3 desembargadores que julgam, é mais difícil. Mas a moral desse processo é que eu fiz um acordo, porque eu achei o seguinte: se eu continuar nisso, vou perder o meu sossego, vou pagar um dinheiro aqui, a outra parte saiu disso e acabou, morreu, e esse dinheiro eu vou ganhar de outra maneira, trabalhando, e Deus vai me dar. Então essa é uma máxima que também esses críticos da doutrina espírita, né, porque desconhecem o pensamento pós-morte, e isso dá para eles a existência de seres materiais, e isso é a condição necessária à existência das religiões, o corolário. Então, o pensamento pós-morte foi abundantemente, né, ricamente, prodigamente comprovado pelo Espiritismo, né? Aqui é um ponto também que eu gostaria de ver com vocês, que é um ponto. Está chegando o motorista, senta aí, vê se não dorme. Vai, senta. Olha aqui, esse é um ponto que me deu muita alegria, que vai ajudar muito vocês a pensar. Veja só. Bom, isso aqui é Allan Kardec, tá? É uma dissertação dele desse tamanho, que vocês podem ver, que eu fui paragrafiando. Eu fui tirando parágrafos, porque não dava para reproduzir todo aquele texto sem comentário. Eu dava um parágrafo e comentava, dava um parágrafo e comentário. O meu comentário é esse aqui. Isso aqui é o texto dele. Então ele disse o seguinte: Allan Kardec, triste consequência se assim fosse, porque então não haveria efeito na prática do bem e do mal, se tudo acabasse com a morte do corpo. O homem teria razão para só pensar em si mesmo e colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materiais, os laços sociais estariam rompidos e as mais santas afeições definitivamente destruídas para sempre. Se tudo acaba, então nós vamos gozar a vida, né? Enquanto a gente pode gozar a vida, não é assim que se diz? Se eu vou morrer, eu vou gozar a vida enquanto eu posso, né? Essa é a tônica. Bom, mas esse texto, esse raciocínio que Allan Kardec coloca, ele evoca 3 momentos filosóficos existenciais do homem. Todos tendo em comum a busca pelo prazer, marcado pelos gozos sensuais ou provocado pelos bens materiais. Ou seja, o prazer como único bem possível, portanto, como fundamento da vida moral. O prazer é o único bem que a gente possa usufruir. Portanto, ele se torna um valor moral, ele se torna um juízo de valor moral. Nós temos que gozar a vida, ou come, ou bebe, enfim, faz o que quiser. Então, se o indivíduo tem essa visão, nós vamos voltar à origem disso. Primeiro na Grécia Antiga, com Aristipo, que foi depois, essa teoria foi retomada por Epicuro, segundo o qual o prazer é o princípio da vida feliz. Já dizia Epicuro, epicurismo. O prazer é o princípio da vida feliz. A gente vai morrer, não é? A doutrina ganhou o nome de hedonismo na Grécia, do grego hedonê, prazer. Você já ouviu falar em hedonismo? Todo mundo ouviu falar. O sujeito hedonista só quer ter prazer, né? Não quer ter frustração. Bom, na Europa, nos anos 1700, esse inglês aqui, Jeremy Bentham, aqui em 1748, 1832, ele diz o seguinte: o prazer não está no bem individual, como dizia Epicuro, mas no prazer que envolve o maior número de pessoas, ou seja, na sua abrangência social, vai dizer, na sua utilidade social. Essa doutrina ganhou um número de adeptos e foi fundada, como nós dissemos, por Bentham. Então o prazer já não é só meu, do Paulo,
O prazer é da comunidade que pensa com Paulo. Vamos lá para fora e vamos fumar maconha, porque não tem nada que impeça a gente viver assim. Ou vamos encheirar um pó, também não tem nada que impeça a gente viver assim. Vamos ser hippies, na época dos anos 60. Um LSDzinho que tinha ali. Então, é uma forma de prazer. Não vamos ter nenhum compromisso, né? Então, esse prazer ganhou o nome com Bentham de utilitarismo. Então, o que gerava prazer coletivo era aquilo que era útil. Muito bem. Porém, no século XXI, hoje, esses sistemas, um novo sistema com finalidade semelhante ao utilitarismo, vem sendo largamente praticado com forte e consistente apoio da mídia. É o estímulo ao consumo desnecessário, exagerado, o consumismo. Então, hoje nós estamos sob a égide do consumismo, porque é o consumo das Casas Bahia, do Ricardo elétrico, daquelas coisas todas, do carro que sai, o outro que sai tanto carro que a gente nem sabe mais a marca do carro, e só bota um carro 3 anos, depois já substituem o carro sai da linha de produção, e o celular, que ele já tem celular pelo menos programado para 4 anos, então daqui a 4 anos, ele já tem celular para daqui a 4 anos, mas eles botam esse aqui só para durar 2 anos, pá, já tem um outro que já programado para suceder ele, pá, mais 2 anos, então eles não deixam você se estabilizar, e com esse tem mais funções, tem mais isso, tem mais aquilo, e a gente fica ali de bobalhão, vendo aquela coisa andar, o prazer, né? É o prazer, né? Que é o consumismo atual. Então, essas variantes filosófico-existenciais da busca do prazer, elas têm como fonte o hedonismo, o utilitarismo de Bentham, o hedonismo de Epicuro e o consumismo dos nossos anos do século XXI. Bom, Allan Kardec diz que essas ideias estão longe de ser generalizadas. Ele disse lá, né? Porque são muito circunscritas e não são mais do que opiniões pessoais. Ele falava sobre isso. Pois, em parte alguma, constituíam doutrina. Ele errou. Isso constituiu doutrina assim e envolveu muita gente. Porque uma sociedade que se fundasse em tais bases do prazer traria em si mesmo o germe da sua dissolução e dos seus membros se despedaçariam entre si como os animais ferozes. Fortaleceria o egoísmo, isso está claro. Mas que não formou doutrina, formou sim. Por que nós dizemos isso? De pronto acreditamos em Allan Kardec equivocar-se em seus comentários, pois essas ideias constituíram sim escolas filosóficas, como o hedonismo e o utilitarismo, muito embora não ganhassem força, empolgando a grande sociedade. Não ganharam muito tempo. E perderam-se no tempo. O mesmo não se pode dizer nos dias de hoje, onde o consumismo, sob as fogueiras do capitalismo predatório, inverte o conceito de felicidade. Ao tempo que as religiões fracassam em seus ensinamentos e exemplos de espiritualidade. Então, no regime capitalista, você tem que consumir. Consumir. Os Estados Unidos é o modelo do capitalismo. Eles têm que consumir, se endividar, consumem, se endivida. Então, isso vai aquecendo a indústria, vai aquecendo o comércio e vai aquecendo todo o país. Muito bem. Mas isso é uma visão que não tem nada a ver com a felicidade nossa. Porque tem uma passagem linda de Alexandre o Grande, que ele foi
andou, ele foi até as margens do Ganges, né? Atravessou a Ásia, o Oriente Médio, entrou mais longe, foi até a margem dos Ganges e conheceu lá um filósofo, queria conhecer um filósofo hinduísta. Então o filósofo hinduísta estava deitado debaixo de uma árvore, só com uma tanga, e Alexandre o Grande mandou seus oficiais e disse a ele, fez algumas perguntas ao filósofo, e disse: você, para que venha comigo, o que que você quer? O que que você precisa? Eu darei tudo o que você precisa. Consumiu. O filósofo disse: eu não quero nada não, só quero que você saia da minha frente, que você está tirando a luz do sol e me fazendo sombra. É um total desprendimento, porque ele já tinha a visão do mundo espiritual, obviamente. Essa é uma das mais bonitas, né? Bom, e as religiões também fracassaram. Qual é a religião que responde a isso? Pelo contrário, elas são consumistas. Sem falar mal de ninguém, sem citar nome de ninguém, porque eu não vou ficar confortável, mas como é que está se consumindo esses dias no Rio? Como abriram barraquinhas para vender santinhos, coisinhas, lembretes, calcula-se milhões de reais de consumo. Ela estimula o consumir. Sabe-se que hoje que uma das maiores fontes de receita do Vaticano são justamente o consumismo dos peregrinos, que compram N coisas lá para lembrar que estiveram lá, etc. Então, as religiões fracassaram. Fracassam. E o capitalismo também está aí, mas também não funciona. Então, uma sociedade calcada nesses princípios, um homem destruiria o outro homem, caso fosse impedido de buscar seus prazeres sem o contrapeso das leis civis e penais, se elas se baseassem estritamente no consumo. Porque há leis civis que defendem o consumidor, leis penais que impedem que o sujeito cometa um ato mais grave e leis que movimentam o equilíbrio econômico, proibindo, como faz os trusts, os oligopólios, os cartéis e outras formas de abuso econômico. Porque não pode comprar tudo, senão vai ficar um oligopólio. Ele vai marcar o preço que quer. Eles todos, as linhas de ônibus parece que fazem cartelizar os preços das passagens. É tudo igual, um cartelzão. Eles combinam as licitações, dão o mesmo preço. Ou diferem, um dá um preço maior, o outro de acordo com a coisa. Então, isso aí é um problema sério, mas é um problema de base espiritual, porque são todos materialistas, esses aqui. Eles não sabem que tem a vida espiritual. Bom, vamos subir aqui, a pergunta 5 já foi, já não dá. Então, quando a dúvida surge nesses materialistas, por mais que eles queiram não ter. Por quê? Porque o materialista ou o agnóstico, gnose, gnosis é conhecimento, e é ausência de conhecimento, é o que não crê em nada. Não é ateu não, é o que não crê em nada. Não existe nem materialistas, nem agnósticos absolutos, porque eles têm um consciente e inconsciente espiritual. Eles têm uma ideia da vida futura, porque esse inconsciente espiritual assinala, e ele tem a lembrança da vida passada. Então, as condições de negação dele são afetadas, porque todo materialista, ele tem uma dúvida em relação ao que ele nega. Isso também pelo fato de existir essa influência da vida passada no inconsciente espiritual. Bom, vou mandar mais um pouco.
Além disso, ele tem a angústia de perder os afetos dele, se ele morrer. E tem a angústia do esquecimento, a angústia da destruição do corpo. Então, nesses momentos de angústia, de destruição e de doenças sérias, ele corre para a religião. Vocês acreditam que quando o sujeito começa a adoecer, e começa, né, Irene, a ter um tipo de doença, que nós podemos dizer que é uma doença intratável, melhor dizer, incurável, é o termo certo, cada um se agarra com o seu santinho. Vai para onde puder para ver se cura. Vira um místico, um religioso, porque ele se desespera e regride psicologicamente. Ele volta aos seus antepassados, que eram antepassados idólatras. Então ele procura alguma coisa para não perder a vida. Mas se ele tivesse conhecimentos espíritas, ele ia ver que isso é um fato normal. Perder a vida é um fato normal. Não há como. Todos nós temos esse destino. Então ele teria que se preocupar era com a vida futura dele depois de perder a vida e não se segurar nessa vida, né? Bom, Allan Kardec anda mais um pouquinho. Há um questionamento deles sobre a falta, sobre a alma desses agnósticos, porque eles não têm nem sabe a constituição dela, faltam de dados, fatos para comprovação, tem insegurança e incerteza, isso aí fortalece agora o materialismo, o desconhecimento da alma e a falta de comprovação dela. Bom, vamos andando. E outros acham que nós somos uns seres que depois que morremos, voltaremos ao seio de Deus, com tudo que nós temos. Então nós teríamos uma parte de Deus. Não seríamos criados. Espera aí, vai devagar. Não queríamos. Espera aí, Amilcar. Assim eu perco até a concentração. Não queríamos que nós não fôssemos criação de Deus. Seríamos uma parte de Deus. Essa parte de Deus, como uma parte de um objeto, voltaria à sua origem. Isso é o chamado panteísmo. Pan é todo, tel, Deus. Deus está em tudo, né? Deus não está em tudo, a criação de Deus é que está em tudo. A inteligência de Deus regula tudo, mas Deus não está em tudo. Mesmo a inteligência que regula é uma inteligência criada também por Deus. E mais alguns artifícios sobre a alma, a impossibilidade de aplicar as ciências físicas e químicas para estudá-la e a falta de método de investigação. E vamos andando nesses questionamentos. Vamos lá. Aqui ele usa argumento da teologia católica, que é a descrição de paraíso, inferno, e todo aquele mundo que o catolicismo construiu, e incapacidade dos seres submetidos, portanto, a argumentar contra essas descrições de santos, de arcanjos, de demônios, e vai por aí em frente, do indivíduo argumentar sobre isso, utilizando a lógica e a razão. Então a igreja bota uma pedra de cal em cima disso, ou uma rocha, e bota o dogma e diz que está interdito a você, Glorinha, pensar, raciocinar, usar o que você tem mais sublime, que é o pensamento do seu espírito, porque é um mistério. Tchau. E tchau. E fica ali. Bom, aí isso fortalece quem? O materialismo e o agnosticismo. Eles pensam que convertem indivíduos à religião. Mas os outros que vão se decepcionando com a conduta do clero, eles vão se tornando materialistas. Os casos de pedofilia e outros fatos de corrupção que nós vimos recentemente, quantos milhares e milhares de seguidores, de profitentes, não abandonaram por isso?
não caíram em descrédito, foram embora, né? Então, na realidade, isso, a falta de lógica e de razão fortalece o materialismo na análise. Bom, também dizem que ninguém voltou de lá para descrever o que existe depois que morre. Está errado. Allan Kardec estudou isso e provou através do método de observação experimental. É uma mentira, é uma falácia. O espiritismo, pelo método espírito de observação experimental e a comunicações, depoimentos de espíritos dos mais diferentes países, é uma ciência positiva, é uma ciência factual. Ela é uma ciência. Ela não é uma hipótese, ela não é uma especulação, ela não está no campo da metafísica, que vai além da matéria e nada pode explicar. Ela explica e repete e confirma. Ela comprova o quê? O espírito, e comprovando o espírito, comprova a alma, que é o espírito encarnado. Então, graças às comunicações espíritas, isso nada mais é uma presunção, é um fato, a existência da alma. Então isso bate, né? Bate nos materialistas, né? Ele sai do terreno das hipóteses, das especulações, muito ao gosto dos filósofos, e parte para o território da ciência. E acrescenta-se os espíritos os mais eficientes colaboradores desse processo através de suas informações e esclarecimento. Aí pergunta, isso aqui tem alguma coisa antirreligiosa, você pensar com lógica? Não. Por quê? Porque ele tem essa máxima. Aqui, vamos subir? Vamos subir aqui, amigo? Está dormindo? Não, né? Fé inabalável, só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que a fé é inabalável? Porque ela pode encarar a razão? Porque ela é calcada na razão. Ela não é um dogma, ela não é um mistério. Quando nós acreditamos em Deus, nós não acreditamos em Deus porque nós não estamos no desespero da angústia, chamando Deus, me salva, me socorre, estou perdido. Não. Nós acreditamos em Deus porque existe uma criação. E como disse Allan Kardec, toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. Não é possível haver um relógio sem um relojoeiro que construiu. Então, nós entendemos que o mundo, que é uma criação inteligente, infinita, esse mundo que é a criação infinita em todos os seus segmentos, desde o macrocosmos até o microcosmos, desde as partículas mais elementares da matéria até as estrelas, que correspondem centenas de vezes o Sol, ao infinito do universo, tudo isso é criação de Deus. Nós entendemos Deus pela razão. E essa razão é que nos dá fé, Edith. A lógica do Espiritismo, que é essa razão, é que dá fé. E com essa fé nós fortalecemos a nossa relação com Deus. Por isso que ela é inabalável. Por quê? Porque ela nos deu a razão. E nós vamos encarar a razão ao longo da humanidade. É isso que é a beleza da nossa doutrina. Ela nos fortalece. Então, o Espiritismo, ao comprovar a existência da vida futura, nos dá a oportunidade, desde esse momento, do aqui e agora, de tomarmos consciência de cada ação, que cada ação nossa, inexoravelmente, produzirá seu efeito amanhã. Sendo somatório desses efeitos, o nosso destino futuro. As ações da vida passada são os efeitos, que se interligam à ação da vida presente e nos dão o destino da vida presente. Eu sou hoje o efeito da minha vida passada, mas que também tem uma interação com as minhas ações presentes.
Eu posso melhorar ou piorar a minha vida presente. Depende da minha atitude espiritual. Então, na realidade, essa lei da causa e efeito é que regula o universo e que nos possibilita a progressão espiritual, como nós vimos. Então, Allan Kardec diz isso no livro Céu e Inferno. Em virtude da lei do progresso, aqui está também aqui era um sigma, o computador resolveu errado. Sigma é soma. A soma das causas mais a soma dos efeitos dá o destino da vida presente. A soma das causas, que é igual à soma dos efeitos, é o destino nosso. Nosso destino é um efeito gerado pelas causas. E Allan Kardec disse no Céu e Inferno, em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprios. Né? Então, nossas possibilidades nunca estão perdidas, porque é uma lei que nos dá condições de sempre melhorarmos, sempre, por pior que nos encontramos. Aí nós ficamos naquela dúvida, a gente falou tanto de alma, mas a alma já foi dita numa das aulas, naquele capítulo só sobre alma. Então, qual é a definição de alma? Nós vimos no item 139.2 da nossa alma. Olha aí, a alma, isso para o materialista, Edith, a alma é um ser distinto e independente da matéria. Confere? Ele não é matéria, a alma não é matéria, é um ser é uma criação inteligente, distinto, nesse caso, da matéria. Ser, pois, imortal, porque se ele não depende da matéria, a matéria é transitória, ele não é matéria, ele é imortal. Detendo individualidade, ele tem uma individualidade, ele tem uma individualidade intelectual e moral, quer dizer, ele tem uma individualidade do seu intelecto, da sua moral e tem o seu livre-arbítrio para fazer as opções. Essa aqui é a alma. Então, a alma é um conceito de evolução, de um estágio de evolução nossa no mundo, na nossa progressão espiritual. É algo que nós somos imortais e que naquele momento nós temos uma identidade. Qual é? A nossa carteira de identidade são os valores intelectuais e morais que nós temos. É o nosso CPF. CPF que é o que é? É quanto nós sabemos, não é saber física, química, isso aí é outra coisa, é saber da vida, saber das nossas origens espirituais, saber do sentido das virtudes, do sentido dos evangelhos. E morais, ou seja, em que a prevalência nossa da prática do bem nosso sobre o mal existe. Então, é nesse momento que nós temos a nossa identidade. Com essa atitude, essa mentalização, esse intelecto mais superior, mais fino, e esses sentimentos mais sublimes, nós, com a nossa força mental, que é o chamado corpo causal dos hinduístas, nós plasmamos o que em torno de nós? A matéria espiritual, que é o perispírito. Perispírito esse que também se integra a uma matéria física, que é do mundo em que o espírito habita, seja Júpiter, seja a Terra. E esse perispírito plasmado pela nossa individualidade intelectual e moral é que ele tem uma energia que vem do mundo espiritual e ele que vitaliza e forma o nosso corpo físico. Mas vocês vão dizer, mas vitalidade? Mas como? Nós não temos nossa respiração aeróbica, nós não consumimos oxigênio, que é a combustão, para produzir calorias.
Temos que respirar oxigênio, não é? Se ficar num lugar sem oxigênio, nós não morremos, não produzimos mais a combustão, temos a vitalidade respiratória. Nós não temos a respiração das células, que é uma respiração anaeróbica, sem oxigênio, que produz as energias, transformando o ácido ATP em ATP, adenosina fosfato e adenosina em trifosfato em difosfato de adenosina, temos. Nós nos alimentamos? Alimentamos. Nós não temos nutrientes? Temos. Não temos minerais? Temos. Não nos hidratamos? Temos. Tudo isso não é vida? É, mas não é toda. Não é toda. Porque se em laboratório nós pegamos uma célula de um corpo humano e colocamos ela dentro de um tubo de ensaio, essa célula não vai conseguir se reproduzir para formar um corpo, um órgão. Ela pode até se reproduzir, mas ela não vai ter uma inteligência nela para formar um pequeno fígado, um pequeno rim, seja lá o que for. Então, o que dá vida a nós é o Espírito, não se esqueça. Por isso que muitas pessoas podem morrer de susto, podem ter um problema que aquele impacto leva o espírito a se desprender abruptamente do corpo físico e ele deixa de vitalizar e o corpo físico está rígido, está completamente rígido, está com as células normais, está com o nível metabólico normal, está produzindo as calorias, está tudo 100% com ele. Mesmo assim, ele morre. Então, é isso que nós queríamos dizer a vocês. Então, o nosso trabalho é melhorar a nossa matéria corporal através das nossas ideias mais elevadas e da nossa moral ligada a Jesus através do nosso livre-arbítrio. Então, era essa aula sobre materialidade que nós queríamos passar para vocês. Eu espero que vocês leiam em casa e pensem e não se deixem levar por esses cantos de sereia, esses livros aí que estão saindo, que não tem nada de científico, e para quem pensa um pouquinho sabe que realmente pode até existir, mas não está muito bem sedimentado. Vou pedir aqui a Glorinha para dar uma palavrinha antes de terminar. A Glorinha, pega aqui o... Alô? Perdeu alguma coisa ou está me enrolando? Boa noite. Eu quero lembrar a vocês que algumas pessoas me devolveram esse CD do aniversário do professor, mas é que esse CD é um CD ROM, ele só passa no computador, tá? Então, no computador vocês irão assistir. Só isso? E quero lembrar também que hoje eu enviei e-mail para muitas pessoas que retornaram, porque ao escreverem no meu caderno, quando eu vou repassar, botar no meu contato, às vezes um ponto, né, faz uma diferença, ou uma letra que eu não compreendo muito bem, e alguns voltaram. Então, eu vou pedir outra vez que vocês enviem um e-mail para o glorinhazencurso@gmail. Eu fui obrigada a ligar para algumas pessoas que o e-mail retornou. glorinhazencurso@gmail. Que aí qualquer notificação nós temos como fazer chegar a vocês o mais rápido possível. Anotaram? glorinhazencurso@gmail. Obrigada. A melhor notificação é você fazer aqueles bolos outra vez e aquelas festas outra vez. Para a gente se divertir com os teus salgadinhos. Isso sim. Ave Maria. Jesus
acreditamos que a aula de hoje foi de encontro à vossa vontade. Não só a palestra introdutória, como também a visão inteligente e lógica que Allan Kardec e os espíritos superiores nos trouxeram sobre a visão materialista do mundo e os seus efeitos prejudiciais ao indivíduo e à sociedade. Queremos, pois, agradecer a boa assistência espiritual e, nesse momento, pedimos por todos esses irmãos cujos nomes estão nesses papéis e que precisam da vossa ajuda nesses papéis de irradiação, como também esses que deixaram os seus nomes e os seus endereços aqui nesses demais. Pedimos também por todos esses irmãos desencarnados que recebam a ajuda e o consolo no mundo espiritual que agora vive. E, encerrando a nossa aula, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste, felizes e alegres por estarmos caminhando para o caminho da sabedoria e do progresso espiritual. Vamos todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação,